Fala concurseiros, fala concurseiras, tudo bem com vocês? Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal JB Concursos, tá? Nós vamos disponibilizar todo o conteúdo de conhecimentos específicos do concurso da Guarda Municipal do Lagarto, certo? Nós estamos na parte 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Para quem não assistiu, a primeira parte e a segunda parte já está disponível no nosso canal. Então assistam, certo? Para dar continuidade, para ter uma sequência correta de todo o material, certo? E já adianto para vocês, no meu ponto de vista, né, pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu já fiz, eu acho que umas 2 provas de concurso público, onde foi cobrado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nas 2 provas que eu fiz, foram cobradas questões sobre essa parte aqui dos crimes e das infrações administrativas, tá? É uma parte extensa, certo? Tanto é que a gente dividiu em 2 partes, a parte 3 e a parte 4 será falando justamente sobre essa parte aqui dos crimes e das infrações administrativas, certo? E no meu ponto de vista, se eu fosse um examinador, eu colocaria questões desse tipo na prova de vocês, tá? Porque fala sobre um ponto muito sensível, que é aí sobre os crimes e das infrações administrativas, certo? Então, pessoal, já aproveitem aí para dar o like de vocês, curtam, comentem, compartilhem e não deixe de se inscrever no canal, tá? É muito importante, isso ajuda bastante no engajamento do canal, certo? Dá uma moral aí, galera, dá o like e se inscreva no nosso canal, beleza? Para que a gente consiga colocar cada vez mais, né, conteúdos não só da Guarda Municipal, mas também da PM Sergipe. Tem um curso completo de Direito Constitucional da PM Sergipe. Então, assim, em troca, né, desses vídeos, né, dessas aulas que eu estou disponibilizando totalmente de forma gratuita, o que a gente pede de volta é o quê? Que vocês se inscrevam no canal e deixem um like de vocês, tá? Para que o nosso vídeo acabe alcançando outros concurseiros, né, que estão também estudando aí para o concurso da Guarda Municipal do Lagarto ou para a Guarda Municipal de outro município e também o da PM Sergipe 2024, tá? Então a gente pede para que vocês deem aí o like e que vocês se inscrevam no nosso canal para melhorar o nosso engajamento, tá, galera? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a parte 3. E aí, como eu falei, para mim é a parte mais importante, né, do ECA. Por isso que eu deixei aqui, ó, essa exclamação gigantesca, tá? Para vocês entenderem a importância aqui desse título 7 dos crimes e das infrações administrativas, beleza? Vamos começar falando sobre os crimes, tá? Vamos começar falando sobre os crimes, beleza? Então vamos lá. Artigo 225. Este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal, tá? Então, essa parte aqui, toda a extensão do artigo 225 é para falar sobre os crimes que são praticados contra a criança e do adolescente, tá? É por isso que eu trago a importância de vocês estudarem de forma mais minuciosa esse assunto, essa parte aqui do artigo 225 em diante, até o artigo 258, porque, de fato, se tiver que ser cobrado na prova de vocês, vai cobrar justamente esse ponto aqui, que é um ponto específico, né, que é um ponto em que os guardas municipais, né, como vocês que serão futuros guardas municipais, têm que ter uma atenção redobrada para que esse tipo de situação não aconteça contra crianças e adolescentes, tá? Então vamos lá. Artigo 226. Aplica-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e ao processo as pertinentes ao Código de Processo Penal, tá? Então aqui é nada mais do que uma parte introdutória, né? Aos crimes cometidos contra a criança ou adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099
de 26 de setembro de 95, incluído aí pela Lei 14.344 de 2022, tá? Então, mais uma vez, parte introdutória. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, aí nós vamos entrar, né, para o que de fato é importante. Ó. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, é vedado a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, o que é que o parágrafo 2º quer dizer? Toda violência doméstica, né, toda violência praticada contra criança e adolescente pelos pais, pelos avós, pelos tios, primos, irmãos, tá? Que faz parte ali do seio doméstico e familiar, tá? Contra a criança ou adolescente, é vedado, ou seja, é proibido a aplicação, por exemplo, de pena de cesta básica, né? Ou de outra prestação pecuniária, ou seja, uma pena de multa, tá? Ou então, não, vamos substituir a pena aqui que implica um pagamento isolado de uma multa, de uma prestação de serviço. Não dá. Por quê? Porque é óbvio que quem faz parte da família, por exemplo, os pais de uma criança ou de um adolescente, a obrigação de cuidar, de zelo, de proteção é muito maior do que um vizinho, alguém da rua, um professor, entendeu? Então, o que o parágrafo 2º quer trazer é o seguinte, ó, é obrigação da família, certo? É obrigação da família, dos parentes ali, né, próximos, cuidar, proteger a criança ou adolescente. E quando a violência parte justamente de quem deveria cuidar, de quem deveria proteger, então, obviamente que a sociedade meio que, por que isso? Por que um pai espancou a criança? Por que uma mãe espancou o filho? Então é isso que o parágrafo 2º quer trazer. Então, nesse caso, se o familiar, o próximo, né, que deveria ter o cuidado, deveria proteger ainda mais a criança ou adolescente e não faz, então a aplicação dele vai ser um pouquinho mais severa. E por que eu falo que é um pouquinho mais severa? Porque aí, é proibido aqui, por exemplo, a pena de pagamento de cesta básica, tá? Ou uma prestação de multa, ou uma pena de multa, ou uma, sei lá, vai substituir a pena para pagar, sei lá, um serviço comunitário. Não. Certo? O parágrafo 2º nos traz essa ideia de que é vedado aí a aplicação dessas penas, que são penas brandas, né? Penas brandas que fala aqui, ó, sobre uma prestação pecuniária, tá? Os crimes definidos nesta lei são de ação pública incondicionada. Oi, muito importante isso aqui, oi, muito importante. Por que é incondicionada? Porque houve qualquer crime contra a criança ou adolescente, quem vai tomar para si a situação é o Estado, tá? Quem é o titular da ação? O Ministério Público. Aqui vai ser o MP, tá? Então você imagina a situação em que um pai bateu no seu filho, bateu na criança, não é bater daquele, não, espancou, quebrou um braço, quebrou um dedo, espancou a criança, tá? E aí ligam pra polícia, a polícia vai, chega no local, faz aquela coisa toda, e aí de repente a mãe diz, não, eu não quero representar contra o meu marido não, ele se descontrolou, ele bebeu, enfim, eu não quero. Ah, não, senhora, tudo bem. Se o filho da senhora e a senhora não quer representar contra seu marido, tudo bem, é um direito seu. Não, negativo, tá? Por quê? Porque ele é uma ação pública incondicionada. Ou seja, qualquer violência praticada contra a criança ou adolescente, o Estado toma para si a situação e aí o titular da ação penal é do Ministério Público, certo? Então, ação pública incondicionada, titular da ação, MP, independentemente do consentimento dos pais, dos responsáveis, se quer realmente representar contra o agressor ou não, não interessa, é o Estado que vai ser o titular da ação
por isso que ela é ação pública incondicionada, certo? Artigo 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei número 2.848, que é o Código Penal, para os crimes previstos nesta lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência, tá? Então veja que os servidores públicos que cometem aí abuso de autoridade, né, aí contra criança ou adolescente, né, são condicionados aí à ocorrência de reincidência, tá? Então, servidores públicos aí, vocês, futuros guardas municipais, né, são servidores públicos, tá? Então aí, fique atento aí também a esses efeitos aí da condenação, tá? Epa. Pronto. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, qual? Isso aqui, pessoal, aí, artigo 227-A, certo? Independerá da pena aplicada na pena aplicada na reincidência, tá? Então é independente da pena aplicada na reincidência. Então aí, se vocês quiserem dar uma olhada aí na lei 13.869 de 2019, dá uma olhada. Muito provavelmente essa lei, muito provavelmente não, né, tem aí alguma atualização, justamente essas que a gente está aqui lendo, incluída aí pela lei 13.869 de 2019. Eu acredito que aqui seja a lei, o pacote anticrime, né, ou lei do abuso de autoridade, tá? Eu acredito que aqui seja a lei de abuso de autoridade, tá? Que foi aprovada agora em 2019, certo? Agora nós vamos entrar nos crimes em espécie. Crimes em espécie. Vamos lá. Vou adiantar um pouquinho para não ficar muito extenso o vídeo também, tá, pessoal? Eu vou comentando aqui os artigos, vou tentando deixar o mais mastigadinho possível para vocês, né, para que não fique nenhuma dúvida. Porém, né, eu tenho que me atentar também para não deixar o vídeo muito extenso, tá? Porque a gente sabe que concurseiro, meu irmão, tempo é ouro, é valiosíssimo. Então vamos lá. Artigo 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde à gestante. Estabelecimento de atenção à saúde da gestante, de manter registro nas atividades desenvolvidas na forma e prazo referidas no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento. Declaração de nascimento, onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, tá? Então, veja que aqui é uma questão de... Eu vou colocar foto de atenção, tá? Do servidor, né? O encarregado de serviço ou dirigente do estabelecimento de atenção à saúde da gestante, de deixar registrado, né? Qual é o estado de saúde da criança, qual é o estado da saúde da mãe da criança, quais são os possíveis riscos, tudo isso, né, tem que ser registrado, tá? Imagine vocês uma criança que ali, né, após alguns exames, foi constatado que aquela criança ela tem algum problema de, sei lá, de má formação óssea ou de má formação do cérebro, e aí ele tem que, no caso, esse servidor, né, o encarregado do serviço, né, então ele deixa de fornecer, tá? Ele deixa de fornecer essas informações, né, e aí acaba gerando o quê? Acaba gerando complicações futuras. Então assim, no meu ponto de vista, é um crime, tá? Não vejo aqui como algo intencional, não, mas aí é falta de atenção mesmo, sabe? É falta de atenção, falta de zelo, né? O que a gente, infelizmente, é o que a gente se depara muito aí no nosso dia a dia, tá? Artigo 228 traz justamente sobre isso, beleza? Então veja aqui as informações aí, como intercorrências do parto, né? Intercorrências, ou seja, algumas complicações que houve no parto
e aí deixam de passar aí para família, para mãe, né? Então assim, é realmente está no artigo 228 como um crime cometido aí contra tanto a gestante, né? Como também contra o bebê, não é isso? Então vamos lá. A pena, que é detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Se o crime for culposo, quando não há intenção, a pena é de detenção de 2 a 6 meses ou multa, tá? Uma dica que eu vou dar a vocês, aí. Banca, essas bancas, né, que elaboram aí concurso para prefeitura, banca média, né, banca mediana, costumam cobrar muito isso aqui, pessoal, aí. Costumam cobrar as penas, né? Então assim, geralmente cobram prazos, penas. Qual é a pena para um crime cometido contra... Geralmente costumam cobrar isso aqui, ó, tá? Que é o que dificulta bastante aí a questão dos estudos, né? Porque você gravar isso aqui realmente é complicado, tá? Então se atente aqui, ó, a esses prazos, né? Essas penas aqui, ó, que são aplicadas aí no artigo 228, tá? Artigo 229, deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei, tá? E aí, aqui nada mais é do que o médico, o enfermeiro ou dirigente de estabelecimento que na hora do parto não identifica de forma correta ali a mãe e o bebê, tá? Porque tem uma questão da identificação, né? Eu acredito que tem alguma pulseirinha, alguma coisinha que deixa ali no bebê, né? Para identificar de quem é o filho, enfim. Deve ter. Por quê? O artigo 229 traz essa situação aqui e estabelece como crime. Porque já aconteceu troca de bebê na maternidade, tá? Então a mulher tem um filho, aí tem outra gestante do lado que também tem um filho e cada um pega seu bebê e coloca lá eu acho que é na incubadora, né? Acredito que esse seja o nome. E aí não fizeram a identificação correta, trocaram ali, né? Então, uma mãe ficou com o filho da outra moça, da outra gestante e vice-versa. Então, imagine a confusão, tá? Imagina a situação e depois de alguns exames ver que realmente não existe ali uma conexão, né? Ali entre mãe e filho, tá? Então, foi trocado na maternidade. Então, existe muito. Hoje eu acredito que não, mas antigamente existia muito isso, certo? Então, quem deixar de fazer isso, é a pena aí. Detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Se o crime for culposo, e aí a pena ela fica um pouquinho mais branda, né? Detenção de 2 a 6 meses ou multa, tá? Mas acredito, tá? Que seja mais uma questão de falta de atenção. Mas a lei ela não pode deixar brechas. Inclusive já teve situação também que o bebê foi trocado na maternidade por intenção de uma enfermeira, por exemplo, de uma auxiliar técnica, enfim, já aconteceu, todos aí já devem ter visto aí nas mídias, né? Situações aí bem parecidas, tá? Artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, a pena aí é de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Então vocês aí, guardas municipais, estão aí patrulhando, de repente vocês observam um adolescente em atitude suspeita. E aí o que é que você faz? Pega o adolescente, faz a abordagem, encontra lá
um cigarrinho de maconha e tal, e aí vocês fazem o quê? Porra, bota dentro da viatura e leva pra delegacia, tá? Vocês fizeram o quê? Privaram o adolescente de sua liberdade, né? Por quê? Porque você não pode prender sem que esteja em flagrante, sem estado de flagrância. Ah, professor, mas o cigarro de maconha não é crime? Não, não é crime, tá? Inclusive agora recente, o STF entende que até 40 gramas está aí autorizado, né? O usuário, né? O cara que anda com 40 gramas, ele não é usuário não. Mas o usuário que tiver portando aí até no máximo 40 gramas, tá? Ele não pode ficar detido, certo? Ele não pode ser apreendido. Então imagina aqui no adolescente, certo? Então, se não estiver em estado de flagrância de ato infracional ou sem ordem escrita de quem? Da autoridade judiciária, você vai estar cometendo aí um crime de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Essa é a penalidade, beleza? Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Então, bicho aqui, aí. Aqui o bicho pega valendo mesmo, viu? Vai que você pega o adolescente, aí você vai lá e faz uma abordagem meio que, né? Um pouco mais pra frente, né? Ou então você vai lá e algema, sem a necessidade de ter algemado. É um bolo grande que vocês não tem noção. Enfim, vamos lá. Artigo 230. Entenderam, conseguiram entender, né? Depois dê um print aqui, aí, na telinha, ou então copiem, né? Pra vocês ficarem por dentro aí do artigo 230, beleza? Vamos lá, artigo 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão da criança e do adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Então vocês, guardas municipais, vocês prenderam um adolescente. Ele foi pego, por exemplo, portando uma arma branca. E ele estava indo cometer ou um assalto, ou estava tentando cometer, enfim, certo? E aí vocês pegam o adolescente e não avisa, não comunica de forma imediata a autoridade judiciária. Sei lá, bota na viatura e aí fica rodando pela cidade até ele entregar quem era que entregou a arma branca a ele, para quem era que ele trabalhava, quem foi que mandou ele fazer aquilo, enfim, né? Então, caso isso aconteça, né? Se vocês não informarem de forma imediata a autoridade judiciária ou até mesmo a família do menor, né? Ou a pessoa por ele indicado, vocês estarão cometendo crime e a pena aí detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 232. Submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, tá? Um exemplo clássico, né, é você, os pais, né, pegar aí seus filhos e bater no meio da rua, tá? Vocês estão numa praça, vocês estão num local aberto ao público, de repente a criança começa lá a encher o saco, e aí vocês pegam, tiram a sandália do pé e pau, pancada. E aí? Vocês estão submetendo a criança a um vexame ou a um constrangimento? Sim, tá? Segundo o artigo 232, é um exemplo clássico, né? Aquela famosa... Tem uma tal de uma lei da palmada, se eu não me engano, né? Que veio justamente para isso, para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de vexame para criança e para adolescente, certo? Inclusive,
Eu já recebi um chamado aí, né? Uma ocorrência, justamente de uma adolescente que estava sendo constrangida pela mãe dentro de um parque. A menina entrou dentro do parque, né, com a mãe, com os primos, tá, aquela coisa toda. E a mãe queria exigir que ela fosse participar lá de um brinquedo, que ela fosse para um brinquedo lá com o primo dela pequeno. Ela não quis. E ela não quis ir. E a mãe dela começou a gritar, começou a fazer aquele escândalo, começou a xingar a menina. E aí o que foi que fizeram? Ligaram pra polícia. Quem tava ali no local ligou pra polícia e disse: olha, tá tendo aqui agressões verbais, tal, entre duas pessoas. A gente não sabia de início, né, qual era a real situação. E aí a gente se deslocou para o parque. Quando chegou lá, constatou que era mãe e filha. Constatou ali que era mãe e filha, tá? Então, e aí qual seria a alegação, né? Caso a gente tivesse que levar para a delegacia, que ela poderia entrar no artigo 232, tá? Caso submeter aí a criança ou adolescente. E aí veja aí, sob sua autoridade, ou seja, aqui cabe aos pais também, tá? Sob sua autoridade, guarda, vigilância, a vexame ou a constrangimento, tá? E aí a pena, detenção de 6 meses a 2 anos, beleza? O artigo 233 foi revogado pela lei 9.455. Caso vocês queiram dar uma olhadinha lá, procure essa lei aí no site do governo, né? Mas eu também não recomendaria, tá? Só se for a título de curiosidade, mas não recomendaria, tá? Foi revogado, então não nos interessa. Artigo 234, deixar a autoridade competente sem a justa causa de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. Então aqui, aí, a autoridade competente pode ser o quê? Pode ser o delegado, tá? Que, diante a lei da ilegalidade da apreensão, deixou, né, de ordenar ali a imediata liberação de criança ou adolescente, tá? Então veja aí que, se não há elementos suficientes para manter detido a criança ou adolescente, então ele deve ser liberado imediatamente, tá? Nesse caso, se não fizer, detenção de 6 meses a 2 anos. Veja que quando é algo um pouquinho mais grave, né? Quando trata ali sobre a questão da restrição da liberdade, né? Prisão ilegal, né? Excesso. Então veja que a pena, ela é um pouquinho mais gravosa, né? 6 meses a 2 anos aí. A maioria, né? 6 meses a 2 anos, tá? Artigo 235, descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Então, olha, descumprir de forma injustificada o prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado da sua liberdade. Então, por exemplo, tem uma situação em que ele pode ficar no máximo até 45 dias, né? Sob a guarda, né, do Poder Judiciário. Passou desse prazo, irmãozinho, aí, detenção de 6 meses a 2 anos. Então veja aqui, aí, sempre aqui, aí, né, 6 meses a 2 anos, tá? Artigo 236, impedir ou embaraçar a ação da autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função previsto nesta lei. Então, aí, impedir ou embaraçar, tá? Impedir ou embaraçar. E aí você omitir informações, né? Tentar ludibriar ali a autoridade judiciária, tentar ludibriar o conselho tutelar, né? Passando informações incorretas, passando informações imprecisas, tá? Então nesse caso aqui, ó, veja novamente detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Porque aqui o único objetivo é o quê? Prejudicar, né, a criança
ou o adolescente, tá? E aí ele fala aqui sobre autoridade judiciária, conselho tutelar, representando o Ministério Público, tá? Todas essas autoridades que passarem, né, por uma situação como essa, né, de impedimento ou de tentar ludibriar ali o seu trabalho, né, as informações, estará sujeito a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Subtrair a criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude da lei ou ordem judicial com fim de colocação em lar substituto. Tá? Então, subtrair criança ou adolescente. Aqui não sei se o termo correto seria esse, mas aqui seria mais ou menos o rapto, né? O rapto, você raptar ali, tomar ali, né? Tirar, né, ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial com fim de colocação em lar substituto, tá? Ou seja, você tomar ali a criança dos pais que realmente tem ali a guarda, né, daquela criança ou adolescente para poder colocar numa família adotiva. Não, não é assim não, irmãozinho. Tanto é que o bicho pega, aí. Veja que aqui, ó, mudou, né? De detenção foi para reclusão, né? Então, o regime aqui, ó, ele é mais gravoso, né? Já começa aqui no regime fechado, tá? De 2 a 6 anos. Beleza? Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Então aqui é quando o cara chega e diz, eu compro seu filho, eu compro a sua filha, né? Eu vou lhe dar aqui um valor X para poder pegar sua filha ou seu filho e entregar a uma família que realmente vai ter condições de cuidar dele. Geralmente isso acontece, posso estar sendo extremamente leviano, pessoal, mas eu já vi muita situação de famílias mais carentes, famílias que moram no interior, né? Das cidades de interior, que os pais, por querer dar uma condição de vida melhor para os filhos, acabam aí entregando, né, aí para família substituta, certo? Então isso também não pode, isso é crime, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Lembrando aí, tipo de regime aí, reclusão, tá? Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Tá? Então quem oferecer aí também será penalizado aí com reclusão de 1 a 4 anos e multa, certo? Artigo 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Veja que o bicho aí pega de novo, viu? Reclusão de 4 a 6 anos e multa, certo? Então veja aqui, ó, é mais aquela, é por isso que eu digo, pessoal, eu puxo, né, situações que aconteceram há alguns anos atrás, uma década atrás, ou 20, 30 anos atrás, porque acontecia muito isso, tá? Acontecia muito isso aqui, ó, certo? Você pega uma criança, levar para outro estado, levar para outra família, ou você comprar a criança, ou você, sei lá, acontecia muito, tá? Isso aqui não é muito absurdo, não. Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, e aí o bicho pega ainda mais. Ainda mais. Então, se for feita aí essa subtração, né, de forma grave, de forma violenta, aí o bicho pega, meu irmão, ainda mais. A reclusão aí vai de 6 meses a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Então veja que aqui o aperto vem maior, tá? Aqui o aperto vem maior. Tudo isso é em prol de quê? De proteger a criança e o adolescente, tá?
produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, tá? Então, aqui tá falando sobre a questão da pornografia infantil, tá? Pornografia infantil. E aqui também a pancada vem grande, viu? Aqui, ó. Pena de reclusão de 4 a 8 anos. Que pra mim, sinceramente, aqui tá muito branda essa pena, tá? Muito branda, muito branda. Aqui pra mim pegava a pena máxima. Mas a gente espera aí que foi uma lei de 2008, né? Alteração aí da lei de 2008, tá? Questão aí do crime de pedofilia, essas coisas, né? Então, provavelmente aí a gente espera que venha leis que endureçam ainda mais aí essa penalidade, né? Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena, tá? Então a pena aí é de 4 a 8 anos e multa, beleza? Mais uma vez, pena muito, muito, muito branda, tá? Pena muito branda, beleza? E aí vai vir gente, professor, mas aí o adolescente de 16 anos, o adolescente de 17 anos, estão ali porque quer. Então, eu não vou nem comentar, né? Eu não vou nem comentar. Cada um tem a sua mentalidade, certo? Mas tem muitas, né? Que às vezes entra numa situação dessa por uma questão de necessidade. E aí a pessoa, né, que faz esse tipo de coisa aí, agenciar, facilitar, recrutar, né, em troca de dinheiro, né? Não, eu vou tirar você dessa vida ruim. Não, eu vou lhe dar um celular novo, né? Não, eu vou lhe dar uma blusa, eu vou lhe dar uma bolsa, eu vou lhe dar... Pelo amor de Deus, né? Então, pra mim, continuo dizendo, pena muito branda, tá? Aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime. O aumento aqui é de 1/3 se o agente comete o crime no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la, tá? Aumenta aí a pena em 1/3 se o agente tiver no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto aí de exercê-la, tá? Prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, tá? Então, parentes próximos, né? Parente próximo, eu não vou citar aqui o grau de parentesco, né? Para não polemizar. Prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem a qualquer outro título tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Ou com seu consentimento, tá? Então, a pena aí aumenta de 1/3, beleza? Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, tá? Mais uma vez, pena muito branda. Pena muito branda, tá? Como eu não sou legislador, né? Eu não sou deputado, eu não sou senador, então eu posso dar minha opinião. Se eu fosse, eu faria o possível aí para
colocar pena máxima, mas não cheguei nesse patamar. Artigo 241. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes, tá? Então veja que aqui, ó, já diminuiu um pouquinho, né? Era de 4 a 8, foi para 3 a 6 anos de multa, certo? Percebam que esses últimos artigos que a gente está falando se trata aí de pedofilia, né? Trata da pedofilia infantil, tá? Então veja que o ECA ele traz essas condutas, né, como crime, claro, e consequentemente já vai aí disponibilizando a pena, certo? Veja que vai deixando bem clara aqui a situação. Nas mesmas penas incorre quem assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo, ou seja, cenas ou imagens ou vídeos de pornografia infantil, tá? Então pega também a mesma pena de 3 a 6 anos, tá? Assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Então também aí a pena de 3 a 6 anos, tá? Parágrafo 2º. As condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação de serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo, tá? Então, parágrafo 2º, artigo 241b, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, tá? Então, para quem adquirir, possuir ou armazenar, tá? Fotografia, vídeo ou outra forma de registro envolvendo criança ou adolescente será também punido com a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Então o engraçado, né, que vai lá e recebe ali, né, pelo WhatsApp, mandaram aqui, ó, o vídeo de uma menina que mora ali e tal. Isso é crime, pô. Isso é crime. É crime para quem fabrica, é crime para quem divulga, é crime para quem adquire e é crime para quem guarda, tá? É crime. Pedofilia, pessoal, é crime pesado. Tá aí, ó, o ECA. Pesado entre aspas, né? Eu acho ainda pena branda, tá? Isso aqui, ó, pena branda, beleza? A pena é diminuída de 1 a 2 terços se de pequena quantidade do material a que se refere o caput deste artigo. Pequena quantidade, tá? Então a pena ela pode ser aí diminuída de 1 a 2 terços, beleza? Não há crime se a posse ou armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos artigos 240, 241, 241A e 241C desta lei, quando a comunicação for feita. Então veja, você recebeu o vídeo, mas você guardou com o objetivo de comunicar às autoridades competentes, certo? Só recebi aqui esse vídeo aí, é de uma pessoa conhecida que mora aqui no meu bairro, na minha cidade, e eu deixei aqui no celular porque eu quero mostrar aos senhores autoridades
do que está acontecendo para que os senhores apurem aí a situação. Então, obviamente que você não vai ser criminalizado, a sua conduta ela não vai ser criminalizada, muito pelo contrário, né? Você está denunciando aquele ato, beleza? Cadê? Sim, quando a comunicação for feita por agente público no serviço de suas funções, tá? E aí, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, tá? Agente público no exercício de suas funções, membro de entidade legalmente constituída, que inclua entre suas finalidades institucionais o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícias dos crimes referidos neste parágrafo, e representante legal e funcionários responsáveis aí de provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial. A autoridade policial, todos nós sabemos que aqui é o delegado, né? Ao MP ou ao Poder Judiciário, tá? Então, são essas três hipóteses. Parágrafo 3º. As pessoas referidas no parágrafo 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito referido, tá? Isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é óbvio. Recebeu o material, mantém sigilo, né? Até aí o início das investigações e aí posteriormente achar aí os responsáveis, né? Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Infelizmente, é por isso que eu digo, a pena ela é muito branda, tá? A pena é muito branda, mas tem muitos doentes, e aí eu digo que um cara desse ele não é normal, ele é doente. Eu não vou dizer o cara, vou dizer uma pessoa, né? Porque aí eu vou estar especificando apenas um gênero. Uma pessoa dessa, ela é um grau de doentia muito grande. Porque ó, você não pega uma criança, um adolescente, mas aí você simula. Você faz uma montagem, você bota uma foto de uma criança em uma atriz pornô, por exemplo, tá? Você faz uma montagem, né? Você pega uma atriz pornô ali naquela cena de sexo explícito e você vai lá e bota uma foto de uma criança ali no lugar da atriz pornô, ou vice-versa, você pega a foto de um adolescente e coloca lá no ator pornô. Então é um nível de doentia, um nível de psicopatia muito grande, tá? Então aí, simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia. Então isso é algo até que me deixa indignado, né? Porque a gente sabe que muitas crianças e muitos adolescentes nem têm noção do nível de maldade, né, das pessoas e, enfim, acaba passando por esse tipo de situação. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. Então, não é só penalizar aquele cara que simula a participação, não, tá? Que faz lá a montagem e tal, aquela coisa. Não. O cara é modo de falar, tá, pessoal? A pessoa que vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica, divulga, né? Adquire, possui ou armazena, também pega aí uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, tá? Artigo 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Veja que aqui ele está falando de criança, tá? Eu já vi uma questão de concurso público
que colocou criança e adolescente. Criança e adolescente. Eu já vi prova de concurso público cobrando isso aqui, ó. Criança e adolescente. Ou adolescente, né? E a questão estava incorreta, tá? Porque é só criança. Beleza? Então se atente aqui a essa informação aí. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfico, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Então, a pessoa que facilita ali ou induz, né, o acesso à criança, ou seja, disponibiliza ali para a criança visualizar a cena de sexo explícito, pornográfico, com o fim ali de instigá-la, né? Com o fim de instigá-la para obter ali a prática de ato libidinoso. Mais uma vez ele está falando aqui sobre, ó, criança, tá? Criança, não é adolescente, beleza? Que pra mim é um erro, né? Aqui é um erro, aí um erro do nosso poder legislativo, tá? Se o ECA ele traz criança e adolescente, então a proteção aqui deveria se estender também aos adolescentes, não somente às crianças, tá? Então, para mim aqui é um erro legislativo, porque ele só limitou aí na questão da criança, né? Então, vocês imaginam uma situação em que um adolescente de 15 anos, 15, 16 anos, né? Tá lá nas suas redes sociais, e aí vem um adulto se passando por um adolescente, e ali começa a conversar com aquela menina, começa ali a entrar, né, em assuntos mais libidinosos, né, assuntos mais voltados para o sexo. E aí a menina tá achando que tá falando com um adolescente da idade dela, e não é um homem, tá? E aí ele não entra aqui nesse artigo 241, tá? Infelizmente, por isso eu digo, é um erro aqui do nosso poder legislativo, tá? Espero que corrijam. Pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, tá? Então, a pessoa que está lá conversando com a criança, novamente aqui, né? Fala só sobre a criança, não fala de adolescente. Então, a pessoa vai lá e vai praticando, né? Ali, vai influenciando, vai dando aquele... vai tentando ter ali uma certa confiança, né? Por parte daquela adolescente ou daquela criança, né? Óbvio aqui que fala de criança. E aí vai pedindo foto do corpo, sem blusa, sem short, né? E assim, vai induzindo a criança aí. E aí, pra mim, mais uma vez, é um erro não colocar aqui a adolescente, tá? Então, nesse caso, também pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, que pra mim, novamente, muito branda. Artigo 241 para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então aqui ele já colocou criança e adolescente, tá? Aqui ele já incluiu o adolescente nessa situação aqui, tá? Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que de forma gratuita ou entregada de qualquer forma, criança ou adolescente, arma, munição ou explosivo, tá? Então aqui o artigo 242 ele já
já fala, né, sobre uma questão aqui de armamentos, né? Arma, munição ou algum tipo de explosivo, tá? Então, para os guardas municipais, né, para vocês que serão guardas municipais, né, que tem ali seu filho, sua filha, seu sobrinho, tá? E aí você entrega, não, a criança aqui quer dar uma olhadinha, o adolescente aqui quer dar uma olhadinha, tal. E aí você vai lá e entrega, né, de forma sem intenção nenhuma, né? Sem nenhuma pretensão. Você está cometendo crime, tá? Reclusão de 3 a 6 anos, certo? Então, veja aqui, ó. Não é só vender ou fornecer, não. Só o fato de você entregar, né? Veja aí, de qualquer forma, entregou, você já está cometendo um crime, e um crime grave, tá? E um crime grave. É só vocês entenderem a situação de que, para vocês obterem o porte de arma de fogo, vocês passam por uma série de testes, né? Inclusive teste psicotécnico, né? O psicotécnico aí que é muito importante aí, principalmente aí nas carreiras de segurança pública, tá? E aí você tem sua arma. De repente você vai entregar um adolescente ou até mesmo uma criança para brincar ou para olhar, para, sei lá, né? Então, veja, isso aqui é grave, pô. Isso aqui é grave, tá? Artigo 243. Vender, fornecer ou servir, ministrar ou entregar, ainda que de forma gratuita, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, ou os produtos cujo componente possam causar dependência física ou psíquica, tá? Então vocês já viram lá aquelas plaquinhas lá na frente dos bares, né? Proibido a venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos. Então vocês estão vendo, né, que é justamente daqui aí, tá? Venda de bebida alcoólica, e aí eu não posso nem falar nada sobre droga, né? Não posso falar nada sobre droga. Se bebida alcoólica já é proibida, imagine droga. Inclusive, pasmem, na minha última ocorrência, peguei um garoto de 16 anos com droga. Perguntei, você usa droga há quantos anos? Ele falou, desde os 12. Desde os 12, tá? Então veja a facilidade que hoje em dia... Veja, começou a usar, olha, quando era aí criança, né? Ou pré-adolescente. Então veja a situação que o adolescente se encontra com 16 anos, usando droga já há 4 anos, tá? Então, imagine a situação, certo? A pena aqui é detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constituir crime mais grave, tá? Então, a pena aqui é de 2 a 4, porém, se não constituir um crime aí mais grave, beleza? Artigo 244, vender, fornecer, ainda que de forma gratuita, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Então, vendas de fogos de artifícios, né? Então a criança chega numa barraquinha de fogos, eu quero comprar aqui um pacote de bomba de breu, uma bomba desse tamanho aqui, aí. Pesa mais ou menos uns 20 quilos uma bomba dessa aí. Eu já vi soltando uma bomba dessa na praça em frente à casa que eu morava, que apagou as luzes do poste da praça. Você viu o estampido como foi alto. Imagina uma criança dessa soltando uma bomba dessa dimensão. Morre, né? Não perde nem a mão nem o braço, perde o corpo todo, né? Morre na hora. Então também aqui é uma situação grave que não pode ser vendido. Mas aqui tem a exceção,
que é justamente aqueles casos em que os fogos não... que os fogos são de reduzido potencial ofensivo. Então, nesse caso aqui, aí, fogos com reduzido potencial ofensivo, que são aí incapazes de provocar qualquer dano físico, aí sim está permitido, tá? Essa aqui é a exceção, beleza? A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 6 meses a 2 anos e multa, beleza? Artigo 244-A. Submeter a criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. Prostituição ou exploração sexual. Então veja aqui que é ainda mais grave, né? Reclusão de 4 a 10 anos e multa, além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da Unidade da Federação, do Estado do Distrito Federal, em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse artigo 244-A, a ressalva, né, é o direito de terceiro de boa-fé. E o que é isso aqui? Imagina a situação, tem lá uma menina, né, e ela está se prostituindo, tá? Ela está se prostituindo. E aí o cliente chega e tá aí, olha assim, rapaz, essa menina tem cara de que é adolescente. Você tem quantos anos? 18, tá? Então, muito raramente a pessoa vai perguntar: eu quero sua identidade, mostra aí seu RG, eu quero que você prove que você... Não vai, né? Isso eu acho que 1 de 100, né, que pode fazer esse tipo de indagação, beleza? E aí o que acontece? Descobrem, né, que o cara ali teve, né, relação sexual com uma menor de idade, mas ele não sabia. Esse é o direito de terceiro de boa-fé, certo? Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifica a submissão de criança e adolescente às práticas referidas no artigo deste artigo, ou seja, a prática de prostituição ou exploração sexual, certo? Parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Então, nesse caso aqui, né, em que há no estabelecimento menores de idade, né, adolescentes ali se prostituindo, então, se o local tiver alguma licença, né, licença de localização e de funcionamento, será cassado, tá? Perderá aí a licença ali, né, de funcionamento do estabelecimento, tá? Por mais que seja legalizado, perde. É efeito obrigatório da condenação, tá? Ok. É efeito obrigatório da condenação. Artigo 244-B, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Isso aqui, ó, é algo muito comum, tá? É algo muito comum. Como assim, professor? Dê um exemplo. O cara é maior de idade e vai fazer assaltos com um menor de idade. Menor de idade que eu digo aí, 16, 17 anos, tá? 16, 17 anos. E qual é o objetivo? Se o maior de idade ele for pego com arma de fogo, a pena dele é muito maior do que o adolescente que for pego com arma de fogo. Então, geralmente, o que acontece? O adolescente, ele se diz, culpado. Não, a arma de fogo de quem? Não, é minha. Quem foi que assaltou? Não, fui eu.
Quem foi que fez isso? Não, fui eu. Então ele pega pra si toda a culpa. Por quê? Porque a pena, se comparado à pena que seria aplicada pro adulto, é muito menor, tá? É muito menor. Mas aqui, ó, o adulto, ele não fica isento de culpa não, tá? Aqui, ó. Ele corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 anos para a prática de crimes aí, né? Previstos aí como infração penal, ou, né, quando ele induz o adolescente a praticar, tá? Pessoal, aí, pega aqui esse malotinho de droga e leva ali em tal lugar que eu vou lhe dar um valor X. Então o adolescente com a droga, ele fica preso por muito tempo? Não. A gente sabe que não, tá? Vai ficar detido. De quem é a droga? Não, a droga é minha. Não, quem foi que mandou você entregar? Não, ninguém mandou não, a droga é minha. Fui eu. Então ele assume, por quê? Porque ele sabe que a pena aplicada para ele é muito menor do que a pena que seria aplicada para o adulto, tá? Isso é fato, pessoal. Isso acontece muito, viu? Artigo 244 aí. Acontece muito isso aqui aí, tá? Parágrafo 1º, incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas à lei tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet, tá? Então, a pessoa que está ali no lan house, conversando, né, com outro adolescente e tal, tentando ali induzir, tentando ali corromper, né, a praticar uma infração penal. Então, também vai estar ali, poderá, né, cumprir uma pena de reclusão de 1 a 4 anos, tá? E por fim, parágrafo 2º, as penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 no caso de infração cometida ou induzida, está incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 25 de julho de 1990. E aí o que é que eu peço para que vocês, né, por uma questão de conhecimento didático, tá? Peguem lá a lei e leiam lá só o rol do artigo 1º, tá? Só o rol do artigo 1º, para que os senhores tenham mais ou menos uma noção, né, das penas que estão previstas, né, que são aumentadas aí de 1/3 prevista aqui nessa lei, Lei 8.072 de 1990, beleza? Então vá lá, dê uma olhadinha. Isso aí é mais conhecimento didático, tá, pessoal? Cobrado em prova é só o que realmente está no ECA, tá? Nada que está fora do ECA pode ser cobrado na prova de vocês, certo? Então isso aqui é um conhecimentozinho, só por uma questão de aprofundamento mesmo do conteúdo, tá? Uma questão de curiosidade aí, caso vocês tenham, tá? Pessoal, a gente finaliza aqui a nossa parte 3. Sei que a parte 3 ficou bastante extensa, porém, pessoal, a gente finalizou toda a parte de crimes, tá? Foi finalizada aqui, ó, toda a parte dos crimes, tá? Não, na parte 4 vamos falar só das infrações administrativas. Então a parte de crime, que é uma parte extensa, vocês viram aí que são vários artigos, foi finalizado, beleza? Nós vamos para a última parte, que fala sobre as infrações administrativas, e aí sim a gente finaliza o nosso curso do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, para o concurso da Guarda Municipal do Lagarto, tá, pessoal? Então, beleza, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, parte 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá, pessoal? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Peço mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, curtam, comentem e compartilhem, tá? Dê essa moral
pra gente aí, galera. A gente precisa demais, demais, demais da ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!